galera, tudo bom? Hoje a aula não vai ser do modo tradicional, eu explicando algum conteúdo técnico da arquitetura ou da engenharia para vocês, mas ela tem um viés muito importante para mim, quanto professor, quanto educador, que é a parte com que eu me preocupo com vocês. Dentro da relação do ensino-aprendizagem, como que está o andamento de vocês. Tá? Eu me referi a isso principalmente agora nesse nosso quadro de Covid-19, dessa pandemia, que nós iniciamos um semestre letivo presencial e estamos agora em 50% do modo remoto, né? Ou EAD, como os alunos costumam chamar. E vendo assim muito desânimo, muita gente gostando, muita gente não gostando, várias opiniões diferentes, eu resolvi fazer uma mini entrevista com os alunos para que eu conseguisse exatamente captar o que eles estão sentindo, para que eu pudesse nesse vídeo tentar transformar as sensações deles, as sensações de vocês. Tá? Então eu fiz uma série de perguntas, fiz um bate-papo com todos eles, onde eles foram extremamente verdadeiros, sinceros, e eles responderam 6 perguntinhas apenas. Tá? Que não é o suficiente para mensurar esse quadro, esse panorama que a gente está trabalhando agora, mas é um start para a gente começar a entender quais são realmente as dificuldades do ensino-aprendizagem hoje. Se nós temos o mesmo tempo que nós tínhamos antes, se nós temos o mesmo apoio dos professores, o mesmo acesso à tecnologia, informática, as mesmas facilidades, como é que nós estamos lidando com o nosso tempo, por exemplo, em casa, sendo que nossos pais estão em casa trabalhando em home office, ou nossos filhos não estão na escola, como isso está impactando todo mundo, né? Então eu conversei com alguns alunos, eu fiz uma pesquisa em 3 instituições diferentes, nem todas participaram, mas os relatos que eu colhi dos alunos mostram a realidade de muita gente, e provavelmente você se identifique com esse vídeo também. Então eu vou deixar rodando aqui, para a gente ter uma noção de como é que está sendo a quarentena para vários perfis de pessoas, vários perfis de estudantes, mães, filhos, colegas de trabalho, colegas de classe. E eu acho muito interessante a gente parar um pouquinho do que a gente está fazendo e assistir esse vídeo até o final. Deixar aqui nos comentários também qual é a sua opinião sobre isso, isso é muito interessante. Que a gente possa compartilhar essas informações com as outras pessoas, tá? Porque isso está afetando todo mundo de uma maneira que a gente não previa, né? Eu fiquei um pouco preocupada, um pouco receosa, né? Como seriam ministrar essas aulas, né? Como seriam a realização das atividades, das provas, né? Porque também nós não esperávamos, né, que teria esse isolamento, que teria tudo isso. Eu fui me adaptando, fui pegando gosto pelas aulas remotas, né? Tenho gostado das videoaulas, principalmente quando a gente tem um contato maior com o professor. Para mim tem sido bem semelhante, tanto as aulas remotas como as aulas presenciais. A maioria das disciplinas, os professores têm buscado fazer o melhor de si, né? Então, assim, tem disponibilizado bastante conteúdo para a gente estudar, para a gente pesquisar, para a gente fazer os trabalhos, né? Muitos vídeos, muitos artigos, muitos sites, principalmente vídeos que têm sido disponibilizados para que a gente possa ter um entendimento maior do conteúdo das disciplinas, né? São muitas atividades, né? Por ter muitas disciplinas. Eu não tenho mais tanto tempo disponível como eu tinha, porque eu sou mãe, né? Tenho 2 gurizinhos, eles iam para a escola, né? Tem as atividades deles na escola, então era o momento que eu estudava, era o momento que eu fazia minhas atividades. Eu tenho uma demanda maior também dentro de casa. Eu tenho sentido muito isso, né? Tem sido puxado, que fosse menos atividades ou com uma complexidade menor. Eu sinto falta do convívio social. Da rua, igual meu pai disse, que eu sou muito bandoleira, que eu nasci na rua. Então eu sinto falta de ir pra faculdade, eu sinto falta de estar com os meus amigos, eu sinto falta da muvuca.
O que me motiva é a minha família, os meus filhos. Eles me impulsionam a ir em busca dos meus sonhos, eles me impulsionam a correr atrás daquilo que um dia eu sonhei. E isso me dá força, isso me dá garra para não desistir, para continuar. Então, a minha primeira impressão sobre a aula online foi muito boa, porque assim, eu já tô acostumando, porque eu faço alguns cursos online, eu vejo muita videoaula, porque eu acho muito complicado parar aquele semestre inteiro, aquele ano inteiro, sendo que a gente tem a opção de ter aula remota, então eu acho que foi uma boa aposta da faculdade. O meu aprendizado com as aulas remotas está sendo muito bom, porque eu tô me organizando para fazer tudo no dia. Eu tô reservando meu tempo normal de faculdade para ver a aula, para fazer as atividades e tento entregar no dia. Se não entregar no dia, eu tento entregar no máximo no dia seguinte. Os professores são, assim, maravilhosos. Eu não notei muita diferença do ensino deles, tanto presencial quanto remoto. Eu continuo aprendendo e nesse quesito eu realmente não tenho o que reclamar. Claro que aula presencial é melhor, porque você tá vendo o professor ali na frente, você consegue conversar com ele, a gente tem aquela proximidade. E em relação ao ponto positivo da quarentena, é que pelo menos a gente não tá, por exemplo, gastando dinheiro com combustível, a gente não tá correndo risco de se contaminar ou se dirigir à faculdade. O que eu, pelo menos, estou sentindo falta, ir em obra e conhecer lojas com o professor. Em relação ao ensino, para mim tá sendo um bom da mesma forma, entre aspas, que seria na aula presencial. A diferença é que a gente não tem aquela dinâmica com o professor. Eu não vejo muito o que mudar. Eu só acho que os professores têm que se atentar a não passar atividades muito pesadas. E daí um professor X passa atividade pesada, aí o Y passa pesada. Então, assim, uma carga de atividade maior do que a gente teria presencial. A quantidade de atividade que os professores estão passando e o nível de complexidade deles estão ótimos para a situação, porque a gente continua aprendendo, a gente continua pesquisando e a gente continua entregando o que tem que entregar. E além disso, vale como presença, o que eu acho muito justo. Porque é fácil você entrar numa videoaula lá, numa aula online, e fazer qualquer outra coisa que não seja assistir a aula. Com certeza, eu acho que é dos meus amigos, né? Me dirigir à faculdade, de ver eles, de ver os professores, de ter toda aquela energia, né, em volta, o contato humano no geral. Então, o que mais me motiva mesmo a continuar é me formar em arquitetura e urbanismo. E a área que eu quero seguir é a de Archviz, que é a área de Archviz, que é a Architecture Visualization, perdoe se minha pronúncia estiver errada, renderização de representação gráfica de arquitetura, conquistar minha independência financeira com a arquitetura, né? Eu fiquei bastante preocupado com as aulas remotas, porque o curso de arquitetura é um curso bem complexo para você poder ficar tranquilo com a distância. Não é um curso assim que jogou uma atividade no portal e você vai dar conta de fazer. É um curso complexo, tem muitas disciplinas complexas. Bastante dificultoso. Tem muito conteúdo que a gente não consegue assimilar. É difícil você conseguir compreender o que o professor está escrevendo ali. Tem muito professor também que não consegue deixar o que ele quer claro, de uma maneira assim que você possa ir direto ao ponto. Acho que sem comparação. Não tem como você comparar o modo que nós estamos vivendo atualmente com o modo que nós vivíamos antigamente, que era o modo presencial. A gente estudava bem menos, aprendíamos bem mais e atualmente estudamos bem mais e aprendemos bem menos. Estamos atolados de atividades no portal, atividades, trabalhos, projetos, e a proporção que eu tenho disso tudo é que nós não estamos aprendendo nada. Esse é o ponto negativo, né? O ponto positivo disso tudo é que nosso semestre continuou. Ele não foi trancado, ele não parou. Mas a gente para e pensa, será se realmente vale a pena chegar lá no mercado de trabalho e não ter parado ao longo de 2020, não ter trancado o período? E
quando a gente precisar desses conhecimentos técnicos e teóricos, nós saberemos lidar com esses conhecimentos, nós teremos capacidades de enfrentar esses conhecimentos que estão sendo atropelados atualmente por nós mesmos e talvez pela própria faculdade. O atendimento não está sendo suficiente, eu acho que poderia ser bem melhor, poderia ser melhorado, aperfeiçoado isso daí. Você passar a tarefa para contabilizar presença não é o modo mais viável de você saber se o aluno está ali dando continuidade ao semestre ou não. Eu acredito que existem formas mais eficazes do que isso, porque você contabiliza a presença do aluno por meio de tarefas. Então você enche o portal do aluno de tarefas. E tem professor que está cobrando essas tarefas. E aí às vezes você fica desesperado fazendo tantas tarefas e simplesmente só para não conta ponto, simplesmente conta a tua presença. Eu sinto falta de ir na rua, né? Eu sinto falta de poder ir no shopping. Eu sinto falta até mesmo de ir para a faculdade. Eu acho que eu preferia 1000 vezes estar enfrentando todos esses desafios dentro da instituição do que em casa. Convivência profissional de todo mundo está mais diversificada. Assim, eu descobri que eu sou insuportável e que muita gente na minha casa também é insuportável. Eu acredito que muita gente está descobrindo essas mesmas coisas, porque éramos acostumados a ter uma rotina, íamos para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade víamos para casa, e as crianças iam para a escola, então nós não tínhamos uma convivência muito grande com cada um, e às vezes torna difícil a convivência. Mas é assim, é a vida, né? São ensinamentos que trago grandes reflexões profundas pra gente, em todos os aspectos. É o aspecto educacional, é o aspecto pessoal, em tudo. Que a gente tem que sair dessa caixinha que nós estávamos, a gente tem que mudar nossos pensamentos, nossas filosofias de vida. Eu sou a Lucy, sou aluna do primeiro período de arquitetura, também sou professora de matemática, sou mãe de 2 filhas e tenho também a função de dona de casa, de esposa. Olha, vou ser sincera, né? No início a gente fica um pouco apreensivo com uma nova metodologia, mas para mim, que sou professora EAD, eu já era habituada com esse ritmo, assim, de aulas à distância, né? Toda a aula à distância, né, seja ela em EAD, seja ela mediada pela tecnologia, ela requer muito mais do aluno, muito mais empenho da gente, enquanto aluno, tendo que ir em busca, tendo que ter disciplina para estudar, para assistir os vídeos, para fazer as tarefas. Então, nesse sentido, a gente se sente um pouco mais sobrecarregado, né? Porque não tem aquele momento ali com o professor presencial para tirar a dúvida, né? Mas o aprendizado acontece, depende muito de cada um. O professor está do lado, tu pergunta a hora que tu precisar, tu já levanta a mão, tu já vai até ele. Isso realmente faz muita diferença e as aulas remotas deixam a desejar, é claro, né? Mas assim, a parte positiva, o aspecto positivo que eu acho das aulas remotas é não sair de casa, né? Para mim, que sou mãe de família, que tenho filhos, uma das maiores dificuldades para mim voltar a estudar foi isso. Saber que todas as noites eu ia ter que deixar minhas filhas em casa e me ausentar, né? Sair de casa. E agora, claro que eu tenho que ter um jogo de cintura, né? Para conseguir cumprir com as minhas tarefas. Mas, por um lado, eu acho que o ponto positivo é estar em casa. Então, eu estou presente aqui o tempo todo. Agora, os pontos negativos, com certeza, é a presença, né? A gente não ter ali o professor o tempo todo para tirar as dúvidas, para perguntar, né? Então, isso realmente faz falta. Cada aluno tem um perfil, né? Um perfil para estudar. Então, nas aulas remotas depende muito do aluno, muito desse perfil. Então, o aluno ele tem que se adequar a essa metodologia. E assim como o aluno, também o professor, né? O professor também tem perfil. Então, não são todos os professores que estão conseguindo se adequar a essa metodologia no sentido de nos atender. Eu acredito que deveria ter um
um padrão, né? Cada instituição criar o seu padrão, no sentido de se vai ser aula online, assim, simultânea, por alguma plataforma, ou se vai ser vídeos gravados, e a quantidade de tempo, né? Cada instituição devia padronizar o tempo para tudo isso. Que aí, com esse tempo, ficaria mais bacana, porque em todas as disciplinas a gente ia ter o mesmo formato. Ah, com certeza é o contato das pessoas, né? Aquele dia a dia ali na sala de aula, brincar com os colegas, tirar brincadeira com os professores, ter o professor ali à disposição de você, com certeza isso é o que mais faz falta. É claro que entre outras, né, situações, mas a presença, o contato, para mim, é o que mais faz falta nesse momento. Na parte pessoal, eu até não sinto tanta dificuldade, porque amo estar em casa, gosto muito de ficar com as minhas filhas, curto ser mãe, né? E é muito gostoso. Claro que faz falta aquele passeio, ir no shopping, ir numa praça, ir num amigo, realmente essa parte está fazendo bastante falta. Profissionalmente, não mudou muito, como eu já disse, porque eu já sou professora da mediação tecnológica, eu acho que a gente está trabalhando um pouco mais em casa do que seria no ambiente, né, de trabalho em home office, mas isso faz parte. A questão de tarefa das crianças, né, eu sempre acompanhei muito, eu acho que por ser professora eu sempre tive muito presente, então, só que agora, o que as meninas fariam na escola, elas estão fazendo em casa, né, então se antes a gente tinha 3 páginas de tarefa, agora a gente tem 8, porque tem as 5 que ela faria lá na escola, mais as 3 que faria de tarefa de casa. Então, com isso, né, essa questão de postagem, envio de material, isso tudo teve que demandar uma nova prática dentro de casa, né? E agora essa questão familiar, a gente tá curtindo bastante esse momento, fazendo de tudo para aproveitar e tirar o melhor disso tudo, né? A primeira impressão que eu tive foi que as coisas seriam diferentes, né? Independente do desempenho dos alunos, dos professores, dos meios que eles procurassem para dar aula, as coisas não iam ser a mesma coisa que um presencial. Isso afeta um pouco a forma como a gente estuda, a gente estava acostumado a ir para a faculdade, né? O aprendizado através das aulas remotas, ele supre uma parte da demanda que a gente tem como aluno. Como aluno, a gente precisa sim ter o contato de sala de aula, a gente precisa ter um contato com o professor, ainda mais o curso de arquitetura, né? Que é uma coisa muito contato humano, a gente sente falta disso. A grande diferença que eu senti tendo aula online de arquitetura, que por sinal é um curso muito difícil de se ter AD, porque você tem que ter aquele contato com o professor, né? Você tem que passar a sua ideia para o professor, ele tem que passar a resposta para você, tem que ter um retorno de ambas as partes. Os pontos positivos são que a gente tem oportunidades nessa quarentena de continuar estudando, né? Então a gente é privilegiado sim de estar continuando a estudar, né? Independente da instituição, do curso, existem desafios e a gente precisa vencer eles, né? Agora, quanto aos pontos negativos, a gente não pode só levantar, bater a poeira e vamos que vamos. Não é desse jeito. A gente que não tem que estar só legal, só bom para a instituição, para os professores, né? Ou para alguns alunos. Tem que estar bom para todo mundo. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que se apoiar. Tem algumas pessoas que aprendem dessa forma e outras que não. Eu mudaria essa forma de pensar, né? Tem pessoas que aprendem de N maneiras. Nem todo mundo aprende com uma aula presencial, com um slide e um PDF. Tem aluno que é um pouco mais devagar, ele precisa de mais explicação, ele precisa de um pouco mais de atenção na hora de ser passado o conteúdo para ele, né?
O que eu mais sinto falta é de ir para minha faculdade, é de sentar na minha cadeira, estar cercada de colegas, de ter uma aula presencial na minha carteira, com meus colegas ao lado, meu professor explicando o conteúdo, riscando o quadro, que é uma das formas que eu realmente aprendo. A minha mãe trabalha com a saúde, né? E acompanho de perto o desenrolar dos bastidores desses profissionais. Estão na linha de frente e estamos com medo. Imagine eles que vão todo dia e correm todos os dias a probabilidade de entrar em contato, de contrair esse vírus, né? A impressão que eu tive sobre essas aulas remotas foi bem negativa, na verdade. Eu botei na minha cabeça que era o único jeito que tinha pra gente não ficar sem ter aula e é isso. Eu acho que não tá sendo o suficiente. Eu não tô nem um pouco contente com o tanto que eu tô aprendendo. Porque o ambiente que eu me encontro aqui é totalmente diferente do ambiente que eu tinha lá na faculdade, onde eu estava numa sala com vários alunos fazendo a mesma atividade que eu, o professor lá passando material. E aqui não, aqui eu tô cercada de distrações, eu tenho vários problemas, sabe? Seja recorrentes da pandemia ou não. Eu acho que tem que ter muita disciplina, você sentar e se comportar como se realmente estivesse tudo bem e a aula tá ali correndo e você tem que acompanhar. E é um problema que tá acontecendo com muitos alunos, sabe? Pontos positivos, pra ser bem sincero, eu não sei dizer. Pontos positivos eu não sei dizer. Agora, os pontos negativos, de novo, voltando sobre essa questão do desempenho, é isso que é o ponto principal. O que eu mudaria nessas aulas, eu não sei o que eu mudaria. Eu sou a favor de cancelar o semestre, porque eu acho que a partir do momento que o ensino está sendo empurrado com a barriga, eu não vejo porquê de continuar, porque são carreiras, são futuros que estão sendo colocados em jogo. Eu me preocupo com a profissional que eu vou ser depois da faculdade. Sobre os professores, eu não tenho nada a reclamar, eles estão sendo incríveis, eu reconheço o esforço que eles estão tendo, todos estão 100% online disponíveis para tirar dúvida da gente. Então eu realmente não tenho o que reclamar, eles estão sendo incríveis e eu super reconheço isso. Eles estão com certeza as aulas presenciais. Sem sombra de dúvidas, são as aulas presenciais, porque, como eu falei, é outra coisa, sabe? Não tem nem comparação. Eu me vejo a Ana do começo do ano e comparo com a Ana de agora. E, poxa, eu tava super animada, querendo fazer todas as atividades super bem feitas, e agora é mais complicado, entende? É bem diferente, bem diferente. Uma mistura de uma confusão total. Graças a Deus ainda não tem ninguém da minha família positivo, mas eu tenho amigos próximos que eles estão positivos e é o problema financeiro, é o problema psicológico, sabe? É uma bateria de problemas. Por isso que eu digo que eu perdi a motivação e acredito que seja o motivo de vários outros alunos também não. Enfim, é bem complicado, de verdade. As pessoas estão adoecendo, entende? Eu sempre me considerei uma pessoa saudável, não tenho depressão nem nada, mas eu não me encontro mais com aquele ânimo que eu tinha no começo do semestre. Não dá pra fingir que tá tudo bem, entende? Eu fiquei meio assim, preocupada e feliz ao mesmo tempo, porque eu não iria poder usar os computadores da faculdade, que eu sempre usei mais, né, é melhor do que o notebook que eu tenho em casa, assim, mas eu também fiquei, assim, feliz porque fez esse método pra gente não perder o semestre, né.
Bom, não tá sendo mil maravilhas, né? É totalmente diferente das aulas presenciais. A questão que muitos alunos estão reclamando de sobrecarga, né? Mas depois eu parei para pensar que eu acho que a sobrecarga que a gente está tendo pela atual situação que a gente está vivendo. Me preocupar com um trabalho que eu tenho que entregar com aquele meu parente que está com suspeitas de Covid, preocupado com aquela minha amiga que é da área da saúde e que está lá na linha de frente trabalhando, e aí eu tenho que lidar com ansiedade. Isso sim dá a sobrecarga que a gente está tendo. E daí todo mundo tá pondo culpa só nos trabalhos, mas não é só os trabalhos. O principal ponto positivo é o fato de estar em casa, né? O fato de não ter que sair, não ter que ir para a faculdade. E depois de 1 ou 2 semanas já não era mais um ponto positivo, é mais pontos negativos do que pontos positivos, né? 3h15 terminava 6h30, comparado a uma aula que a gente está tendo de 30, 40 minutos. 100% do nosso aprendizado está sendo responsabilidade nossa. Passar em todas as matérias com 6, mas e aí, aprendeu alguma coisa? O que tu tirou desse semestre? Sempre foi, obviamente também é na presencial, mas agora mais do que nunca. Então, tarefas muito pesadas, tudo que a gente está tendo que lidar nesse momento, que está fazendo com que seja tudo mais intenso e mais pesado. Não é querendo puxar saco, prof, mas a sua aula é a melhor que tá tendo pra gente, pelo menos pra mim, né? É a única aula que eu tô, tendo motivação pra assistir, sabe? Que eu fico, meu Deus, quarta-feira tem aula do professor Eduardo, ótimo. É o único dia que eu sinto isso. E o senhor aparece lá no vídeo e querendo ou não, isso tá fazendo diferença pra mim. Isso tá me motivando, sabe? Aqueles 30, 40 minutos que a gente fica ali, que todos os alunos estão online, que a gente tá, mesmo com todas as câmeras desligadas, só do professor ligado, faz diferença e me motiva um pouco, sabe? Porque tem professor que tá simplesmente só jogando um vídeo, joga uma atividade e pronto. Alguns professores deram o WhatsApp também. E também tem o fórum, né, lá do portal. Tá bom. E é um ponto positivo também. Com certeza do contato com as pessoas, com os colegas de classe, com os amigos, os professores também. Eu sinto muita falta também dos computadores, com certeza. Principalmente nas primeiras semanas de aula remota, que encontrei a motivação quando eu parei de pensar só no que está acontecendo, sabe? Eu comecei a ler um livro, criei novos hobbies. Eu encontrei a motivação nisso, sabe? Em coisas novas para fazer. A gente não sabe quando que isso vai acabar. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser arquitetura. Da Doma Arquitetura é meu canal favorito. E foi uma coisa que me motivou, sabe? Pensar que um projeto que você fez vai ser executado é muito bom. Bom, galera, é isso. É um vídeo que mostra exatamente o que a gente está passando, o que a gente está sentindo como aluno, como professor. Eu também faço cursos online. Eu estou no momento estudando 3 cursos em áreas paralelas ou coisas que eu gosto, hobbies, que eu estou tentando ocupar a minha cabeça, me distrair, não ficar só focando em doença e notícia ruim o tempo todo. Então, eu acho que esses dados coletados pelos alunos, essa entrevista, esse bate-papo aberto e sincero, tem muito ainda que ser comentado, né? Principalmente hoje, assim, né? No momento que a gente está vivendo isso. E a gente precisa sempre estar em busca de um sistema de ensino mais eficiente, de trabalhar de forma mais individualizada com os alunos. Os meus alunos sabem que eu abri canal de comunicação, aulas online remota gratuitas, tá? Durante 3 horas por semana, para poder atendê-los, tirar as dúvidas. E essas 3 horas estão se multiplicando para 6, para 7. Então, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu tento ser mais colaborativo com as pessoas, que eu tento ajudar mais as pessoas, porque eu sei que o sistema ensino-aprendizagem agora está sendo muito delicado. Está sendo muito difícil para muitas pessoas, né? E para a gente tentar não deixar as dificuldades vencerem, né? A gente está, eu particularmente, assim, eu estou me esforçando ao máximo nessa pandemia
para conseguir tirar dúvidas de alunos que nem são meus alunos, na verdade, tá? De todo mundo na internet, de todo mundo que assina, que se inscreve aqui no meu canal, que vem tirar dúvidas pelo WhatsApp, por e-mail, de outras instituições, outros estados. Isso é bem gostoso, tá? E o relato deles é sempre a mesma coisa, né? Dificuldade de entender. Então eu estou tentando estreitar os laços e gostaria de compartilhar com vocês essa experiência que eu tive com os meus alunos, que foi uma experiência até um pouco traumática, no sentido assim de ouvir isso deles me fez despertar e cair a ficha de falar, poxa, calma, a gente tem que ajustar muita coisa ainda nesse nosso processo aí, tá todo mundo se adaptando, né? Mas eu vejo que a gente conseguiu renovar o gás agora, nesses 50% que falta para terminar o semestre, e eu vejo eles realmente motivados novamente, eles conseguiram achar um foco, um ponto de interesse, e a gente vai levando assim devagarinho, um dia por vez, ministrando conteúdos novos, de uma forma nova, uma plataforma nova. Aluno sofre, professor também sofre, mas juntos eu acho que a gente vai conseguir vencer isso aí.